Um outro parâmetro, hiperparâmetro, é a taxa de aprendizagem. Basicamente, é uma constante que você multiplica para o valor que você vai atualizar os erros. Né? Se eu tenho uma taxa de aprendizagem pequena, isso evita que eu tenha grandes saltos, mas também vai diminuir o quanto eu aprendo. Se eu tenho uma taxa grande, eu vou dar grandes saltos. Então, a ideia é que essa taxa possa ser adaptativa. E aí existem estratégias para fazer isso, né? Tornar isso mais adaptativo de acordo com o momento que está no treinamento. Né? Vamos ver um pouco isso. Então, por exemplo, um outro parâmetro, que é o Learning Rate Decay, é um parâmetro que ele permite você dar uma reduzida na taxa de treinamento. Então, normalmente, né, para você evitar dela subir muito ou descer muito. Então, normalmente você começa com esse decay alto, né, e aí ele vai ficando menorzinho. E aí esse decay pode ser baseado no tempo, baseado no número de steps que você deu, baseado nesse cosseno, que são outras formas de fazer, mas no caso aqui eu não vou entrar em detalhes, é só para vocês terem uma ideia de como isso funciona. Uma outra questão também, né, que a gente precisa de tempos em tempos salvar, né, os nossos parâmetros, né, de treinamento, né, para a gente poder voltar. Está repetindo isso aqui na verdade, né? Eu fiz foi repetir, mas não importa. Então, o que acontece? Eu tenho várias opções para poder monitorar e salvar esses parâmetros. Então, quando eu crio meu checkpoint, eu posso falar, eu quero salvar só o melhor valor. E eu vou monitorar, né, a acurácia, a precisão da validação. E aí eu passo isso como parâmetro no fit, no callbacks. Então, ele vai, quando chegar o melhor valor, ele vai lá e salva, né? Só vai salvar se a precisão da validação for maior do que a última do último checkpoint, tá? Uma outra condição que eu posso querer é terminar o treinamento antes. Então, eu posso ficar avaliando o loss de validação para caso ele chegue, né, atingir um certo valor, eu paro de treinar, até porque o treinamento pode significar também custo de nuvem, outros custos, né, relacionados. Né? Então, eu poderia fazer como está aqui nesse código, criar esse early stopping, passar como callback do meu feed, e caso ele chegue, né, próximo desse valor, né, ele para. E eu posso até dar um outro parâmetro chamado patience, né, seria caso ele passe dali 3 vezes, né, então você vai lá e para o treinamento, né, para ele não parar de uma maneira abrupta. E esses hiperparâmetros, né, são os parâmetros de treinamento, como eu tinha falado, e eles são relacionados a custo e qualidade de treinamento. Então, eles vão dizer por quanto tempo meu treino vai ocorrer, quão rápido meu modelo vai convergir, como é que eu faço para encontrar um ótimo global, como é que eu faço para ver a precisão do meu modelo, como é que eu posso fazer para saber se meu modelo está super treinado, overfitted, assim por diante. Tá? Um outro hiperparâmetro importante são as épocas. Né? Como a gente falou, a época é cada vez que você passa, né, todo o seu conjunto de treinamento pelo modelo. Existem outras abordagens que não usam épocas, usam steps. Né? Que é esses steps, né, qual a ideia? Tá? Eu tenho lá minha população, né, e da minha população eu tenho as minhas amostras, né, que eu vou tirando. Então a ideia é que eu tire, né, esses batches aleatoriamente daqui para formar a minha distribuição de amostragem, tá? Então, meus steps seria quantos batches eu tirei aqui desse espaço que eu tenho, tá? Das minhas amostras que eu tenho. A ideia é que a gente consiga alterar, né, essa distribuição de amostragem durante o treinamento. Por quê? Porque isso evitaria, né, da gente, por exemplo, ter um overfitting. Né? Então, técnicas como regularização, dropout, o batch normalization, data augmentation, que é você adicionar novas amostras nos seus dados, tal, elas permitem que a gente altere, né, essa distribuição e melhore o nosso treinamento. Um outro parâmetro é o momento, né, que ele permite acelerar ou desacelerar a taxa de mudança, né, que eu vou alterar os meus pesos. E como é que ele funciona? Se eu estiver próximo da convergência, eu vou desacelerar, né, a minha taxa de aprendizagem, vou diminuí-la. Se eu estiver, né, longe, né, se eu estiver tendo nenhuma mudança na convergência, a convergência está longe, eu não estou mudando, eu posso acelerar, né, a minha taxa de aprendizagem de forma que eu possa pular para outra região de ótimo local. Então, isso seria algo que eu conseguiria, de forma adaptativa, né, determinar.
E aí existem vários algoritmos que fazem isso. Não vou entrar em detalhes sobre eles, né? Alguns já aparecem nos exemplos Aidan, né? Mas a gente não vai dar uma olhada, mas esses algoritmos basicamente eles ficam verificando como é que está o aprendizado, para determinar como é que você vai alterar esses parâmetros para poder saber se está convergindo. Se não estiver convergindo, como é que eu faço para poder pular para outra região, aumentando a taxa de aprendizagem e assim por diante.